Muito bom estar aqui com vocês. O nosso Instituto abriu as portas esta noite para recebê-los. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e que possamos ter uma noite absolutamente rica de aprendizado, até mesmo porque vocês deixaram de fazer outras coisas para estar aqui. Então, quando nós fazemos escolhas, nós estamos jogando fora possibilidades, dizendo não para algumas coisas, para poder dizer sim a outras. E o mais importante é que façamos com que as nossas escolhas tenham valor. Então, se hoje vocês estão aqui, isso significa que vocês jogaram infinitos futuros possíveis para poder estar aqui. Por isso, é importantíssimo que façamos com que essa noite valha a pena. Tá? Aliás, uma das coisas mais sérias em termos de crescimento, de chegar ao mundo adulto, é fazer escolha. Porque crianças é que não gostam de escolher, normalmente. Crianças é que querem tudo. E que confundem desejo com direito. Se eu quero, eu tenho que ter. No mundo adulto, nós começamos a sair desse tipo de pensamento e começamos a perceber que direito e desejo são coisas diferentes. Eu posso ter muito desejo de ter coisas e não conseguir tê-las. E não ter o direito de tê-las simultaneamente. Por isso eu precisarei fazer o quê? Escolhas. Tomar decisões. Portanto, o ser humano é um ser que decide. O ser humano é um ser que delibera, que está construindo a própria vida o tempo todo. E isso é algo que faz com que a nossa vida seja aquilo que nós estamos fazendo dela. Muita gente vai questionar isso. Vai nos trazer a hipótese de: e quando estamos fazendo coisas que não são escolhas nossas? Outras pessoas vão indagar, por exemplo, e quando alguns tipos de automatismos nossos, coisas que vêm lá do fundo do nosso inconsciente, fazem com que hajamos de determinada maneira. Você, por exemplo, já se sentiu em alguns momentos querendo fazer dieta. Ou não? Acho que em alguns momentos, né, devem ter optado por... Bom, e aí você está assistindo a novela, ou a um filme, ou está direitinha no sofá, conversando com alguém no celular, ou com o laptop no colo, mas a sua mente lembra de um bolo de chocolate que está na geladeira. E você está ali conversando, entretido com aquela conversa, no Skype, batendo um papo com alguém, ou vendo televisão, ou lendo um livro, mas a mente de repente faz assim, e aí você pensa no desgraçado do bolo que está na geladeira, que alguém fez contra a sua vontade. Alguém preparou esse bolo porque esta pessoa é malvada, essa pessoa é perversa. Se não for o bolo, é aquele brigadeirão. Eu estou maltratando vocês, eu sei. Esta pessoa que preparou este doce, esta iguaria, obviamente não é uma pessoa de Deus. Não é. E ela fez isso só para lhe prejudicar. E a sua mente está dividida entre o que você está fazendo e o tal do doce que está na geladeira, e de repente, quando você se dá conta, você já está com o danado no colo, e ele magicamente está apenas a metade do que ele já foi um dia. A outra metade, adivinhe onde está. E você diz, mas como foi que eu comi tudo isso? E você não se dá conta de que, de alguma maneira, você foi levado a fazer isso por alguns tipos de impulsos, por alguns tipos de automatismos que às vezes comandam as nossas ações. E é muito comum que digamos nesses instantes, não fui eu que quis. Foi mais forte do que eu. Quando eu vi, já tinha acontecido. Essas são falas muito costumeiras. Sim ou não? E elas servem para uma infinidade de coisas. Elas servem para uma infinidade de coisas. Inclusive porque nós decidimos coisas e não agimos. Decidimos coisas e não fazemos, em muitos instantes. O que eu quero hoje nessa conversa, tratando deste tema, o poder da decisão, é
trazer para nós reflexões importantes a respeito das decisões que tomamos, trazer para nós ideias a respeito do que fazer em alguns instantes, quando estamos sendo meio que empurrados para agir de formas que não são aquelas que nós queremos, e algumas dicas de neurolinguística para nós lidarmos com esses impulsos, e até mesmo reflexões importantes que vêm da filosofia e de outras estradas com as quais eu estou acostumado nas quais eu estou acostumado a transitar. Ok? Então, vocês que estão aqui hoje, vocês que estão no Periscope me assistindo, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre esta característica humana, algo que é inalienável, algo que é um presente, dizem os mitos gregos, de Prometeu para nós a astúcia e o poder de escolha. Um dia, lá em tempos imemoriais, diz o mito grego, Prometeu e Epimeteu, dois titãs irmãos, deuses de quinta categoria, a eles foi designada a tarefa de construir os mortais, seres humanos e animais. Os deuses estavam cansados daquela perfeição toda. Sabe aquela história de estar tudo funcionando muito bem? Tudo é muito lindo, tudo é muito organizado. Alguém que foi à Europa sabe do que eu estou falando. Não tem essa maravilha nossa aqui no Brasil de chegar a um ponto de ônibus às 7h30, achando que ele vai passar às 7h35 e ele só vai passar às 8h42. Nós não temos na Europa coisas tão gostosas como essas, né? Ruas esburacadas, falta de acessibilidade, essas coisas que fazem a nossa vida ser divertida. A cada minuto, uma nova surpresa. Na política, na economia. Olha que diversão, né, gente? Quanta coisa boa a gente vive aqui no Brasil. Enfim, os deuses estavam cansados de tanta perfeição. E aí eles resolvem fazer o quê? Vamos construir uns mortaizinhos. Que sejam animais, que sejam homens, sei lá. Vamos construir os mortais, porque assim nós nos divertimos. E se não prestar essa criação, não há problema, porque eles são mortais mesmo. Morrem. E assim são designados estes dois irmãos, Epimeteu e Prometeu, para construírem os animais e os seres humanos. Epimeteu fica encarregado de fazer os animais. E começa dando a todos os animais atributos fabulosos. Dá asas para as aves. A águia, portanto, voa muito alto, tem este poder incrível. A serpente, que é pequena e talvez frágil, recebe o veneno. Sim, o veneno, que faz com que ela seja temida e respeitada. Ao rinoceronte, uma carapaça dura, ao receber uma pedrada para ele, nem cócegas não faz. Enfim, vai dando força para um, possibilidade de nadar embaixo d'água e não morrer para outros, voar para outros, enfim, os animais ficam cheios de atributos fantásticos. Todas as coisas mais maravilhosas Epimeteu lança na construção dos bichos. Aí Prometeu vai construir os seres humanos. E aí, quando procura as virtudes, as faculdades fabulosas, as capacidades incríveis, tudo havia sido gasto com quem? Com os bichos. E Prometeu olha para o irmão e diz, mas meu amigo, como é que você pode fazer uma coisa dessa? E agora como é que eu vou construir o ser humano? E este é o primeiro momento em que nós temos uma coisa do tipo, foi mal, desculpa aí, tá? Na história da humanidade, segundo os gregos. Eu me aproprio dessa história a partir do que traz, né, o Aedo, Hesíodo e tantos outros contadores de histórias da Grécia, e da forma jocosa, espirituosa e engraçada como me chegou essa história pela primeira vez a partir do trabalho de um incrível professor chamado Clóvis de Barros Filho. Sugiro a vocês procurarem este professor, que é um grande palestrante, um grande filósofo e uma pessoa realmente incrível. Seus vídeos, suas aulas na internet têm grande sucesso. Os trabalhos que ele faz em empresas pelo Brasil e pelo mundo também. Então, vale conhecer o trabalho deste grande filósofo. E quando nós
observamos então que o ser humano ficou meio sem nada. Prometeu precisa dar alguma coisa importante para nós. E então nos traz, roubando o fogo e a astúcia do palácio de Atena, ele oferece aos homens essa grande virtude. Porque os bichos não podem escolher. Os bichos não escolhem a vida que eles vão ter. E nós escolhemos a cada minuto, a cada segundo, a vida que nós vamos ter. Portanto, nós recebemos esta possibilidade deliberativa. E se vocês estão hoje aqui, agradeçam a Prometeu. Agradeçam a ele. Porque foi ele que nos deu essa capacidade de decidir. Nós podemos construir a vida que queremos, segundo o mito grego. Nós podemos deliberar se vamos para um lado ou se vamos para o outro. Um gato não pode fazer isso. Um cão não pode fazer isso. Uma centopeia igualmente não. Mas nós podemos. Nós podemos escolher a vida que vamos ter. Por isso Prometeu é castigado. Se vocês forem a fundo no mito, verão o castigo de Prometeu. Mas não era nosso objetivo agora explorar demasiadamente o mito grego, mas trazer para nós este princípio, esta ideia. Somos gente e por isso decidimos. Somos gente e por isso escolhemos. E isso é algo que vai fazer parte de toda a nossa vida. E é muito triste quando alguém abre mão desta coisa tão humana que é o poder de decisão, para dizer que está vivendo uma vida ao sabor daquilo que acontece. Não sou eu que escolho, as coisas simplesmente acontecem. Eu sou vítima das situações. Que pena se alguém se coloca nessa condição. Porque é abrir mão de uma característica fundamental da nossa realidade humana. Se por acaso eu estiver segurando este pincel aqui na minha mão, eu o coloco aqui à frente, voltando os meus dedos para baixo, e eu abro a minha mão, o pincel cai no chão. E aí eu poderia perguntar a vocês, o que fez esse pincel cair no chão? O que produziu o fenômeno pincel sai desta altura e vai para o chão? Lei da gravidade é uma boa resposta. Ah, tá. Cal, você abriu a mão, miséria. Você abriu os dedos, o bocó. Então, as duas respostas são válidas. Sim, existe uma lei da gravidade que vai puxar todos esses objetos para o centro da Terra. E Newton já explicou isso, já estudou isso. Por favor, sejam bem-vindas e bem-vindos. Fiquem à vontade. Podem ficar à vontade. Sejam bem-vindas, boa noite. Sejam bem-vindos também. Olá. Muito bem. Prazer para nós recebê-los aqui. Fiquem à vontade. Portanto, esta pode ser uma resposta considerada válida. Há uma lei da gravidade e isso puxou o pincel para baixo. Mas houve aqui quem dissesse, Cal, você abriu os dedos da sua mão. Você voltou a sua mão para baixo. E você decidiu abrir. Então, em suma, pode haver leis vigorando no universo. E, em paralelo, existe o quê? Escolha. Existe decisão. Existem atitudes que têm a ver com a minha possibilidade de deliberar. Estamos juntos até aqui, gente? Estamos juntos? Vocês provavelmente vieram para esta casa e devem, em alguns momentos, ter parado diante do semáforo, sim ou não? Várias vezes? Ok. E você parou o seu carro, eu acredito. E se eu perguntasse a você, o que fez você parar? O que você diria? O sinal fechou. Eu queria respeitar o sinal. Ok. Mais alguma resposta possível?
há uma lei, eu não queria bater o carro, ok. Então, haveria multa, perfeito, haveria uma luzinha que ia piscar, né? Muito bem, então, eu parei por causa da multa, eu parei por causa do risco de bater o carro, eu parei porque o sinal ficou vermelho, e eu digo para vocês, não foi nada disso. Vocês pararam porque vocês quiseram. Como assim, Cal? Como eu parei porque eu quis? Ora, gente, se você estivesse às 3 da manhã, saindo de uma festa no Wet n Wild, ensaio da Harmonia do Samba, você estava todo esbagaçado, ou esbagaçada de tanto quebrar, de tanto sambar. Aí você sai às 3 da manhã da festa e você encontra um sinal vermelho. Você para? Não. Mas vem cá, existe uma lei. Ah, tá, mas à noite a gente desconsidera. Ah, mas o sinal estava vermelho. Estava, mas eu deixei para lá. Então não se para no sinal porque o sinal está vermelho. Não se para no semáforo por causa da lei. Se para no semáforo porque se quer. Porque se quer. Se por acaso o telefone tocar e você atende, você atende por quê? Ah, sim. Ah, tá, ok. Não, é porque ele tocou. Porque às vezes ele toca, você olha e diz, esta criatura eu não vou atender. Né? Então, nós fazemos as coisas porque deliberamos, porque escolhemos, porque queremos. E isso é um ponto muito precioso para a nossa vida, porque vamos saindo gradativamente do operador modal de necessidade, que é uma classificação dentro do estudo da PNL, dos estudos linguísticos da PNL, que é o tenho que, o preciso, o necessito. E vamos começando a entrar na dimensão do eu escolho, eu quero. Por isso que a gente pode exercitar, e esta é a primeira dica neurolinguística da noite de hoje. Há alguma coisa para a qual você diz normalmente eu tenho que, eu preciso, eu necessito? Se há, que tal começar desde já o hábito de dizer esta mesma coisa com uma construção mental e linguística diferente? Eu digo mental e linguística porque, como estamos aqui trabalhando a neurolinguística, a programação neurolinguística, a linguística da boca, a linguística de falar, tem repercussões dentro da mente. Então, deixar de lado o eu tenho que e partir para o eu escolho, eu quero, vai fazer diferença em nossa vida. Ah, eu vou para o trabalho na segunda-feira, de manhã cedo, às 6h30 estou eu prontinho ou prontinha para ir para o meu trabalho. Por que você vai para o trabalho? Ah, porque eu tenho que. Que tal começar a dizer, eu vou para o trabalho porque eu quero, eu decido ir para o trabalho, eu escolho ir para o trabalho. Eu estou... Vamos voltar ao regime, que toca muita gente aqui. Eu percebi que esse tema toca as pessoas. Eu tenho que comer menos, eu tenho que fechar a boca. Que tal? Eu escolho comer menos, eu escolho fechar a boca, eu decido seguir um padrão de alimentação mais light, seja lá o que for, que de repente você esteja se sentindo o tempo todo impelido a dizer-se vítima dos processos. Coloque-se como alguém que escolhe, coloque-se como alguém que decide. Mas isso não impede, às vezes, de algumas coisas não acontecerem, de nos sentirmos frustrados diante de algumas situações. Por quê? Eu vou mostrar aqui através de um desenho. Aqui há um sapinho.
Eu gosto quando as pessoas veem eu fazer esse sapinho e fazem assim, oh, eu adoro isso. Então, vamos que não havia apenas um sapinho, e sim 32 sapinhos. 32 sapinhos estão à beira da lagoa. 32 sapinhos estão à beira da lagoa. 11 decidem pular na água. Quantos ficam fora? Eu vou repetir, talvez vocês ainda, a área matemática do cérebro não está acordada. Sejam bem-vindas, por favor. Fiquem à vontade, tem aqui, tem ali, tem espaço ainda suficiente. Por favor, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. 32 sapinhos estão à beira da lagoa, 11 decidem pular na água. Quantos ficam fora? Curiosamente, não. Porque eu disse que 11 decidiram pular na água. Mas entre a decisão e a ação, ainda existem muitas coisas a acontecerem. Portanto, essas coisas que existem a acontecer, elas precisam acontecer para que determinado resultado se dê. E às vezes a questão não é só de decisão. A questão envolve uma série de realizações, de processos emocionais que vão fazer com que uma decisão se transforme em algo que vai adiante. E, portanto, 32 sapos ficaram do lado de fora. Porque eles decidiram apenas. Eles não fizeram a ação acontecer. E aí, gente, nós temos alguns pontos para observarmos juntos aqui. O primeiro deles é o desejar. O desejo é uma dimensão inicial de um processo de realização. E ele tem um aspecto muito valioso que é estudado por filósofos desde o início da filosofia. Sobretudo quando nós enveredamos pela filosofia sob um ponto de vista mais moral, e não a filosofia dos pré-socráticos, mas com Sócrates, Platão e os demais filósofos que vêm nessa sequência, vamos começar a perceber um aspecto mais fortemente voltado para a ética, para a decisão humana, para aquilo que corresponde a escolher e ter que conviver com as realidades que são consequências da minha escolha. E o desejar pode ser algo profundamente instintivo e que eu não queira que realize-se. Mas como assim? É possível que haja o desejar e eu não decida que ele aconteça? Já que estamos falando de trânsito, imagine você dirigindo, alguém te dá uma grande cortada, uma grande fechada, e você olha para este teu colega de trânsito e deseja coisas. Você deseja coisas. Sim, que ele seja muito feliz. Que essa pessoa tenha uma noite maravilhosa. Que essa pessoa seja que seu futuro seja auspicioso para ele, para a mãe dele. Todas as coisas boas para ele, para a mãe dele. Né? Você deseja muitas coisas boas para ele, para a mãe dele. Muito bem. Lógico que, se você não é ninguém que está aqui nesta sala, eu acredito que ninguém aqui nesta sala pensaria uma coisa assim, algo do tipo, tomara que pare no primeiro poste. Ninguém aqui pensaria uma coisa dessa. Não, lógico que não. Mas vamos imaginar que todos os seus desejos se transformassem em realidade. Então estamos aí numa outra dimensão que nos leva a começar a refletir que nem todo desejo precisa se tornar algo concreto. Nem todo desejo precisa se tornar algo que você decide ver acontecer. Porque pode ser também que já houve momento em que no carnaval, pulando atrás do trio, você tenha visto uma pessoa muito interessante. Uma pessoa com, mais uma vez parafraseando o professor Clóvis de Barros Filho,
uma pessoa com capital estético elevado, de topografia exuberante. E houve em você uma sensação de vontade de estender a sua mão, já que está todo mundo pulando. Estamos num contexto de festa, de agito, de algo parecendo com o ninguém é de ninguém, mais ou menos, só que não. E meio que o seu corpo pede uma aproximação física desta pessoa. Mas, olá, boa noite. Fiquem à vontade, por favor, fiquem à vontade. Tem mais lugar aqui, ali também. Temos mais lugar ali também no cantinho. Seja bem-vindo, por favor, fique à vontade. Muito bem, muito bem. Temos mais 2 lugares ali. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. E, de repente, você sente o impulso, uma coisa meio imã, mas aí você lembra que você é uma pessoa comprometida. E não importa o nível de, digamos, encharque etílico no qual você se encontre, você sente que ao desejar, mas você não quer que isso se transforme em uma realidade. Então você decide, por exemplo, tirar a pessoa do seu campo visual. Pronto. Não quero nem olhar para essa pessoa. Tá? Ou, em outros momentos você já sentiu a vontade, não alguém aqui da sala, uma vontade muito louca de pular no pescoço de alguém, ou não. Mas você, apesar do desejo, não deliberou nessa direção. Enfim, desejar não é querer. Desejar não é querer. Querer é algo que tem mais a ver com a administração da vontade. E essa é uma instância que, dentro da programação neurolinguística, nos interessa muito. Já que estamos aqui falando de algo que tem a ver com a PNL, inclusive vocês devem ter recebido um papelzinho falando sobre o curso, não é? O curso básico de PNL, que nós vamos começar agora em março. Temos 2 turmas, uma turma extensiva, toda quinta-feira, de 2 da tarde às 7 da noite. Toda quinta, esta turma começa no dia 31 de março. E a turma intensiva, que é uma semana inteira, do dia 21 ao dia 27. As 2 têm a mesma carga horária, as 2 têm o mesmo conteúdo programático, apenas são montadas de formas diferentes. Por exemplo, para quem vem de outras cidades, de outros estados, não dá para vir toda semana, né? Então prefere vir uma semana só, e essa turma de uma semana só já começa agora. Na segunda-feira nós começamos essa turma, tá? Do curso básico de PNL. E neste primeiro momento, logo no início do curso básico, nós vamos ter trabalhos a respeito de boa formulação de objetivos. Seja bem-vinda. Quer pôr aqui, ó? Pode pôr bolsas aqui também, tá? Se quiser usar também o meu banco, fique à vontade. Enfim, gente, adoro isso aqui. Esse negócio de casa cheia. Houve uma palestra, acredito que foi de 2 semanas atrás, a gente teve aqui colchonete, o pessoal sentado no chão. Eu fiquei muito feliz, mas eu não conseguia andar, né? Ficou um negócio assim meio... Mas era uma sensação muito gostosa. Enfim, dentro do estudo da PNL, nós temos esse capítulo que é a boa formulação de objetivos, onde vamos explorar este saber querer, que para alguns de vocês aqui pode ser algo diferente. Puxa, eu nunca ouvi falar de saber querer. Para mim, querer era querer e pronto. Para nós, em PNL, existe um saber querer. E este saber querer envolve construção mental, envolve a forma como você delibera, pontos a respeito dessa construção do objetivo, e inclusive uma avaliação de perde e ganha do objetivo. Porque quando eu vou tomar uma decisão, é importante que eu saiba o que eu perco e o que eu ganho na construção desse propósito. Ou não? Não é? Quer dizer, o que é que isso vai me trazer de positivo, o que é que isso vai me trazer de negativo, quais são as perdas, as coisas que eu preciso deixar de lado, a que eu vou dizer não para poder seguir nessa direção. Mas,
como vai ser o processo de ecologia, ou seja, o respeito às pessoas ao meu redor. A gente chama isso de ecologia externa. Em PNL, a ideia é a minha vontade de construir esse propósito traz que impactos para aqueles que estão comigo. Que tipo de realidades vão surgir a partir do momento que eu decido levar adiante esta meta? E a outra coisa é ecologia interna, porque algumas das minhas decisões em relação a um propósito, essas decisões podem fazer com que eu também ameace a harmonia que mora dentro de mim. Porque algumas das minhas decisões podem contrariar valores que eu tenho. Alguém já deve ter vivido isso. Por exemplo, eu decido que eu vou conseguir chegar à presidência da empresa, ou à diretoria da empresa, ou eu tenho um objetivo muito grande que eu quero de fato atingir. E por causa disso eu não tiro férias há 8 anos. E eu consigo. Bom, uma pessoa que trabalha sem parar, que decide este objetivo sem pensar no equilíbrio ecológico, interno e externo, que confunde, por exemplo, ambição com ganância. Ambição é algo muito bom e importante. Ganância talvez seja a exacerbação desta ambição, fazendo com que você vá na direção dos seus propósitos por cima de quem quer que seja, inclusive de si mesmo. E de repente, com 8 anos sem férias, trabalhando feito um louco, com noites de sono atrasadas, sem contato com as pessoas amadas, sem cuidar de si mesmo, você consegue o seu objetivo. Chega à diretoria da empresa, consegue aquilo que tanto queria. Conhecem pessoas assim? E tem um infarto. Passa 15 dias de férias no hospital. 4 safenas. E aí alguém diz assim, mas não é justo. É como se dentro desta pessoa houvesse outras pessoas. Nós chamamos de subpersonalidades. E essas subpersonalidades, elas não foram vistas, não foram percebidas como importantes também. Para que eu possa jogar toda a minha energia no meu trabalho, focando uma vida que vale a pena apenas pelos resultados, eu esqueço, por exemplo, a bênção que é o descanso, a bênção que é o sorriso de um filho, a bênção que é o contato com uma pessoa amada, a bênção que é relaxar, a bênção que é cuidar de mim. E por causa de todos esses esquecimentos, um dia essas partes que moram dentro de mim se juntam e dizem, não vai mais, acabou. E aí dá um jeito de parar. E eu paro. E eu paro por conta de algumas realidades como essas. Lógico que nós podemos nos dedicar ao que queremos com mais afinco. Eu mesmo faço isso. É que há que se ter um pouco de diplomacia com esses lados de dentro, fazendo ajustes e combinando com eles compensações. E tudo isso a gente estuda no curso. Como nós podemos conversar com essas partes de dentro, para poder oferecer a elas compensações, ajustes, são chamados negociações ecológicas, para que essas realidades não precisem se dar. Mas saber querer envolve, por exemplo, em muitos momentos, e a neurolinguística vai trabalhar com isso, a construção afirmativa, positiva dos nossos propósitos. Se eu quero algo, em vez de dizer o que eu não quero, eu falo aquilo e penso aquilo que eu quero. Como assim, Cal? Muito bem, eu tenho um objetivo de comprar um automóvel. E eu só fico dizendo, não aguento mais andar de ônibus. Não suporto mais andar de ônibus. Não suporto mais viver desse jeito. Não suporto mais me atrasar no trabalho. Não suporto mais. Ou seja, eu só falo e penso sobre o que eu não quero. Em vez de focar a minha atenção para aquilo que eu quero, aquilo que eu busco. Quando nós pensamos no negativo, algumas coisas muito interessantes começam a acontecer dentro da nossa mente. Uma delas é nosso cérebro não processa muito bem as palavras negativas, como o não. O não, ele vai ser um produto do nosso córtex pré-frontal.
essa área do cérebro aqui quase que atrás da testa. Sobretudo com crianças, nós vamos ter problemas muito sérios se dizemos para uma delas, por exemplo, de 4 anos de idade, não mexa no aparelho de som novo do papai. Não mexa aí. Não pegue nisso. Não toque nisso. Experimente dizer apenas não para uma criança e veja o que se sucede. Quando nós começamos a dizer não para uma criança, é como se para ela aquele não fosse cortado. Se por acaso eu dissesse agora para você, não escute o barulho do aparelho do ar-condicionado. Não escute. Não ouça este aparelho. Você nem estava ouvindo. Não ouça o cachorro que está latindo lá fora. O miserável parou de latir justamente agora. Eu estava ouvindo ele latir, mas justo na hora que o exemplo ia encaixar, ele não funcionou. É porque eu não dei o osso dele hoje. Não sinta o seu pé dentro do sapato. Calma, eu não estava nem me dando conta dessa sensação, e agora que você falou, aticei e levei a minha atenção consciente para este dado de realidade. Enfim, o não acaba fazendo com que aquilo que vem depois dele ganhe importância dentro da mente. Não pense num porquinho cor-de-rosa. Ele tem pelo ralo, rabinho de mola, mas não pense nisso. Não pense. Cal, se você não queria que eu pensasse em porquinho cor-de-rosa, para que falou sobre ele? Agora, toda hora parece um porco cor-de-rosa na minha mente. Falasse de flores, de pássaros, de peixes. Então, isso é um ponto importante do saber querer. No momento em que estou definindo e construindo os meus propósitos para transformá-los em objetivos e para transformá-los em meta, é importante que a comunicação seja uma comunicação verbal ou mental, assertiva, afirmativa. Então vamos jogar a palavra não fora. De jeito nenhum. A palavra não é importantíssima. Se alguém, por exemplo, disser assim, Cal, vamos para uma balada hoje à noite, dormir 4 da manhã, eu ia dizer, não, amanhã eu acordo cedíssimo. Quer dizer, não estamos falando deste não que tem a ver com o limite, que tem a ver com a negativa de algo que lhe pedem. Estou falando do não quando estamos querendo construir um objetivo. E isso tem a ver com saber querer. Mas o saber querer não é tudo. Na construção de um objetivo, vai ser importante sabermos também planejar. Igualmente, será importante agir. E vai ser fundamental que saibamos ter e nos sentir merecedores. Porque é muito fácil perder o que se conquistou porque nós não sentimos que merecemos. Quando dentro de nós a autoestima está baixa, quando dentro de nós brota insegurança a respeito de se nós valemos o que o mundo está nos dizendo que valemos, a nossa sensação de merecimento faz com que esta conquista se perca. E muitas são as pessoas que às vésperas de conseguir um sonho, elas perdem no nascedouro, por não acharem que são merecedoras. Então, todos esses pontos que têm a ver com o saber querer, eles são explorados. Todos esses pontos que têm a ver com aquilo que vem junto ou depois da decisão é explorado. E aí existem algumas coisas para a gente perceber, e não existem algumas coisas também, e que têm a ver com a nossa decisão. A primeira delas, eu vou colocar aqui, neste existem, tá? 2 coisas existem que são importantíssimas dentro dessa nossa conversa. A primeira delas é liberdade. Para que nós possamos decidir, é importante que tenhamos liberdade. Liberdade para decidir. Porque se alguém diz assim, olha, você pode me dar agora a sua carteira com tudo que está dentro
E aí eu digo, tá certo, eu te dou. Ah, você foi livre para me dar. Lógico, porque ele estava com uma arma apontada para minha cabeça. Isso não é liberdade. Aí existe um processo de coação e de coerção que fez com que eu tomasse a decisão de dar a minha carteira para esta pessoa. Mas quando eu estou falando de liberdade, eu quero puxar para a nossa conversa essa ideia de que nós somos livres para decidir. E existem grandes psicólogos e pensadores que vão nos cutucar muito em relação a: existe livre-arbítrio? Ou só existe determinismo? O livre-arbítrio, para que nós possamos viver em sociedade, precisa ser uma ideia abraçada por nós. O bandido que nos rouba e que depois diz assim: não foi porque eu quis, eu roubei porque eu sou uma vítima da sociedade. Aí alguém diz assim: ah, então tudo bem, tchau. Não! Ele precisa ser visto como alguém que tinha liberdade de querer agir deste modo ou querer não agir deste modo. Se nós não entendermos a liberdade como algo fundamental para que exista a ética, não existe ética. Não vai existir ética, porque ética implica, na realidade, dessa inteligência social a serviço de uma boa convivência. Mas é importantíssimo que as pessoas sejam livres. Elas escolhem a vida que elas têm. Elas escolhem estar no mundo, fazer ou não fazer as coisas. Portanto, isso aqui, eu vou ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto. A liberdade. Tá fofa, né? Bem legal. Então, uma coisa importante é imaginar que todos nós somos livres para tomar decisões. Somos livres para tomar decisões. E aí vamos evocar um grande filósofo que o mundo teve, talvez seja um dos maiores ou o maior filósofo moral que a humanidade teve, chamado Kant, que vai nos dizer que livre é o homem que consegue deliberar no sentido contrário ao do seu desejo. Percebe o que Kant quis dizer com isso? Que livre é o ser humano, que mesmo que tenha um determinado desejo, ele consegue deliberar em sentido contrário. Porque meio que faz parte do senso comum nós imaginarmos o quê? Não, livre é a pessoa que pode fazer tudo o que deseja. Kant vai dizer, não é bem assim. Livre é aquele que pode dizer não, mesmo quando tem um desejo muito, muito intenso. Eu posso desejar e posso não querer isso. Eu posso desejar e decido o inverso, o oposto, o contrário. E dentro dessa perspectiva, eu posso ver que aquele que sempre faz tudo o que deseja, exatamente pode não ser uma pessoa livre. Pode ser uma pessoa escrava dos seus próprios desejos. Tudo que ela deseja, ela faz. E ela está confundindo, mais uma vez, desejo com direito, né? Eu tenho um desejo, então eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quero. E isso é uma confusão que faz com que essa pessoa não entre no mundo adulto. Diria mais, esta confusão faz com que essa pessoa não entre no mundo da ética, no mundo da sociedade, no mundo da vida. Ela vai viver sempre à margem. Ela não consegue viver com o outro, porque ela não sabe se colocar numa realidade em que o respeito existe.
em que pessoas estão juntas e precisam lidar com essa realidade de administração de desejos que muitas vezes são desejos que se batem, são desejos que colidem, não é? Então, outra coisa importante que existe e que nós precisamos perceber dentro dessa ideia de decisão é morte. Somos mortais. E o que é que tem isso a ver, Cal? A palestra estava tão legal. Você tem que lembrar isso. Morte vai nos fazer lembrar que cada dia precisa ser um dia muito bom. Cada dia precisa ser um dia muito valioso. Porque os meus dias são caros, meus minutos são caros. Um dia eu não vou estar aqui, um dia eu vou deixar de existir. E para que isso possa funcionar... Vamos ver um lugar para ele? Cadê? Tem? Martinha, me ajude. Ah, eu acho que... Você fica no colchão? De boa. Como é seu nome? Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Joia. Obrigado. Eu disse para vocês que eu gosto desses negócios, né? Então, quando nós pensamos na vida como algo que um dia vai acabar, é importante pensar que as nossas decisões precisam ser decisões boas. Se nós fôssemos imortais, não importava nada do que fizermos, nada do que fizéssemos, porque se a gente fizesse besteira, a gente não vai morrer mesmo. A gente tem mais tempo. A gente tem outro dia, outro ano, outra década, outro século, outro milênio. Então, para que pensar em ética? Para que pensar em viver uma vida que vale a pena? Para que pensar em viver uma vida que me traga uma realização, uma felicidade, um bem-estar? Balela. Eu não vou morrer mesmo. Posso fazer o que eu quiser. Mas, como a morte existe, é importante que nós tenhamos consciência do que vai ser cada uma das nossas decisões. Cada uma delas. O que eu faço hoje? Vou para aquela palestra daquele cara chamado Cal? Ou fico em casa vendo o negócio da novela nova lá? Velho Chico. Que, por sinal, parece que tem umas imagens bonitas, né? Uma novela épica. Benedito Rui Barbosa, que gosta dessas coisas grandiosas. Boa de ver. Mas tem lá o Cal falando sobre decisão, falando sobre vida, sobre transformação, PNL, filosofia. Eu decido ir ver essa tal dessa palestra. Você parou para pensar se ficava com a novela ou se vinha para esta palestra, porque um dia você vai morrer, miséria. Né? Se você não fosse morrer, você podia fazer o que você quisesse. Nós decidimos construir uma vida que vale a pena porque mais tarde, quando estivermos saindo deste planeta, vamos querer olhar para trás e dizer assim: valeu. Foi uma vida que valeu. É por isso que eu estou procurando. É por isso que eu estou fazendo minha vida ser cada dia melhor. Porque eu quero que ela valha. Eu quero olhar para trás, no meu dia, no meu momento derradeiro, e dizer para mim mesmo: estou saindo daqui deixando alguma coisa boa neste mundo. A minha história. Mas quem não pensa nas decisões que toma, sai do mundo e deixa histórias miseráveis. Histórias de tristeza, não apenas para si, mas para aqueles que estavam consigo. Isso é triste. É triste deixar no mundo histórias feias. Porque aquilo que a gente pode fazer de melhor é viver uma vida que vale a pena e que tocou o coração de outras pessoas de forma positiva. Porque não estamos sozinhos no mundo, estamos com outros seres. E assim, liberdade existe e morte existe. Mas há duas coisas que não existem e que também interessam nessa história de pensar em decisões. Duas coisas que não existem. Uma delas é garantia. Não há garantia. Puxa, mas eu queria que houvesse. Mas não há.
Mas, Cal, eu queria que você me dissesse hoje aqui na PNL uma forma garantida de se chegar ao sucesso. Não há. E aí você dá vontade de levantar-se e ir embora. Eu sei que dá, porque eu pensei que era isso que essa tal dessa PNL ia fazer. Ela ia me dar regras, dicas, né, Adil? Coisas assim fantásticas, para que eu fizesse tudo direitinho e chegasse no fim e dissesse, consegui. Não há. Há probabilidades, mas não há garantias. As decisões que tomamos nos dão suporte para conseguirmos fazer as coisas acontecerem. Mas não há garantias de que a decisão que você toma é sempre a melhor. Poxa, então eu tenho que ficar com muito medo. Este é um dilema fortíssimo que leva algumas pessoas a viver uma coisa que no passado foi tida como virtude, mas hoje não é virtude. Chama-se perfeccionismo. Eu tenho tanto medo de errar que eu me desumanizo. Eu quero ser divino. Porque uma pessoa que não erra não é gente. Então, há uma arrogância muito grande embutida na ideia de nunca errar. Você erra. Filósofo da patrística, ou seja, do início da construção do pensamento cristão, Santo Agostinho de Hipona dizia uma coisa muito preciosa. Fallor ergo sum. Isso significa, eu erro, logo sou. Eu erro, logo existo. Fallor ergo sum. Nunca vou ter garantia de que as minhas decisões são ou serão as melhores. Mas mesmo assim eu preciso decidir. Ah, Cal, tudo que você está vendo aí no país, todas as crises, todos os problemas, eu não tenho nenhuma participação. Você tem. Como assim? Você vota, Cal. Todo ano que tem eleição você vota. Eu anulo meu voto, portanto eu não sou o responsável. Será? É uma grande pergunta. E para mim, só há uma resposta. Você está enganado. Porque se o mundo é como é, ele é por conta das decisões de todos nós. Inclusive a sua. Ah, mas eu não votei, eu não escolhi, eu não decidi. Você decidiu não votar. Você escolheu não escolher. E isso já é em si uma decisão, já é em si uma escolha. Faz sentido? E é isso que a gente está precisando trazer para nós. Observe que cada coisa que você faz é uma decisão. Cada coisa que você faz gera consequências. Então, não vai haver garantia, mas isso não significa que você não possa agir. Você tem que agir. O mundo está pedindo a sua ação, mesmo não havendo garantias. Houve um momento na minha vida em que eu resolvi fazer uma palestra. Na verdade, era um seminário. Isso aconteceu há uns 12 anos, ou mais um pouquinho. Foi numa cidade do interior para a qual não havia avião. Era uma palestra beneficente. Toda a arrecadação daquele evento, uma feijoada e um seminário comigo. A minha parte seria uma apresentação de 2 horas. Eu me dirigi a esta cidade, fui muito bem recebido, pessoas muito amáveis me receberam, eu fiz o trabalho, houve a feijoada, num clube, uma feijoada para umas 300 pessoas, e à tarde houve mais uma parte do evento, e depois eu peguei o meu ônibus para voltar para Salvador. Era umas 6 da tarde, e eu teria que viajar para chegar aqui por volta das 5 da manhã. Uma viagem longa. Ao sentar-me na poltrona, algo estranho estava se sucedendo. Primeiro, parecia que havia um ser vivo dentro da minha barriga. Algo se mexia, se enroscava dentro da minha barriga, inclusive fazendo sons estranhos, sons que eu não costumo ouvir saírem de dentro da minha barriga.
Juntamente com esses movimentos estranhos, gotas gordas de suor começaram a escorrer pela minha testa. Eu comecei a suar frio e eu disse: foi a feijoada. Foi a feijoada. Mas aí não parou, né? Não parou porque vieram as cólicas. E elas eram atrozes. Elas não eram gentis. Elas eram perversas. E elas começaram a me martirizar e eu não sabia o que fazer. Corri para o banheiro e vocês não têm uma ideia de como foi importante que ele não estivesse ocupado. Porque 5 segundos mais a tragédia seria muito maior. E então foram muitas idas e vindas durante toda uma noite. E eu só olhava para cima e dizia: Senhor, eu fui dar de mim um evento beneficente para ajudar crianças carentes. E você me faz uma situação. Não há garantia. Viva a sua vida sabendo que cada uma das suas ações, de suas atitudes, elas precisam valer por elas. Não fique esperando gratidão do firmamento. Não espere que o céu lhe traga a harmonia, a felicidade, tudo vai conspirar a seu favor. Não há garantia. Às vezes todo o universo conspira contra. Ah, como? Como assim? Eu ouço tanto que quando você decide uma coisa, um sonho, o universo conspira a favor. Mentira. Porque às vezes o universo vai conspirar contra. Ele vai trazer obstáculos, ele vai trazer dificuldades, ele vai trazer falta de recursos. E você precisa querer muito para que você possa planejar adequadamente, para que você possa colocar uma pitadinha de pessimismo nessa história. Não fique viciado ao otimismo apenas. Quem fica viciado ao otimismo e à esperança acaba não arregimentando, não é? A ajuda, não, acaba não se planejando, acaba não tendo plano B. É muito importante que a gente coloque dentro dessa perspectiva de construção de um objetivo uma pitadinha de pessimismo também. Então, nós vamos trabalhar com tudo isso no curso, porque cabe a nós abrir os olhos para uma vida mais humana, mais do mundo e menos ideal. E, quando eu cheguei em casa, recebi um telefonema do pessoal perguntando: Carl, como é que foi a sua viagem? Porque todos nós passamos muito mal aqui, só pensávamos, coitado do Carl, no ônibus. Porque se nós vivemos essa realidade aqui, imagine ele no ônibus. Eu disse: vocês pensaram certo. Coitado de mim, foi muito difícil. Amigos, eu fui fazer caridade e tive a pior caganeira da minha vida. Enfim, não há garantias. Não há garantias. A outra coisa. Então, eu vou até fazer uns desenhos aqui sobre a morte, né? Vou fazer aqui ela. Essa moça simpática. Que sorridente, né? Carregando a sua foicezinha, simpática. Então, uma coisa importante é lembrar que vamos morrer. Nós vamos morrer, e aqui eu vou colocar, essa daqui é de Kant, né? E essa daqui, vamos todos morrer. Essa é de Cal.
Tá? Essa é de cal. Vamos todos morrer. Tá bom? E aqui, as pessoas querem que a vida traga um selo, né? Um selo de garantia. Todas as decisões precisam ser as melhores. A vida vai trazer esse selo. E aí eu posso dizer para vocês, só que não. Só que não. Você pode fazer caridade e ter caganeira. Você pode querer uma coisa e a coisa não acontecer. E o que eu acho importante da PNL é ela começar a trabalhar com uma realidade de que você não precisa imaginar que quando os resultados não acontecerem do jeito que você quer, isso é o fim do mundo. Que é o que nós chamamos de ressignificação. É dar uma nova visão para uma determinada realidade, que foi uma decisão sua, que você quis muito, que você se planejou, mas que enfim não se deu. E aí, este outro ponto do não existe aqui é não existe fracasso. Mas como assim não existe fracasso? Para a programação neurolinguística só há duas coisas: ou sucesso ou aprendizado. Fracasso para nós não existe. Só há resultados. E os resultados podem ser sucesso ou aprendizado. Aconteceu aquilo que você queria, você decidiu, você foi, planejou, executou, sentiu-se merecedor, está vivendo essa realidade, você teve sucesso. O resultado está aí. O resultado foi sucesso. Você não encontrou, por outro lado, mesmo envidando esforços, mesmo fazendo tudo o que você precisava fazer, não funcionou. Você teve, então, um aprendizado. E este é um pressuposto da programação neurolinguística muito importante. Não há fracasso. E sim sucesso ou aprendizado. Um pressuposto básico, importante do nosso estudo com programação neurolinguística. Pois é, rapaz. E não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Porque até o sucesso é aprendizado também. Para a repetição do sucesso. Né? Então, como é seu nome? Simão. Então, Simão, quando a gente olha até mesmo a construção de uma vida, ela é um grande somatório de aprendizados um atrás do outro, que envolvem escorregões e que envolvem também chegar a algum lugar. E mais, às vezes a gente decide coisas que são, como eu posso dizer, menores do que o que nós poderíamos ter. Quando falamos sobre essa ideia de merecimento, de ter e sentir-se merecedor, ou seja, ter e merecer, essa ideia tem muito a ver com autoestima também. Porque às vezes a pessoa que não quer sentir-se só tendo aprendizados, ela começa a desejar pouco. Ah, mas eu vou passar uma vida toda só tendo aprendizado, eu não vou ter sucesso. Ela começa a dizer assim, eu vou começar a querer coisas pequenas, porque eu garanto mais que eu vou atingi-las. Então eu não quero ter sonhos grandes, porque pode ser que eu não consiga. E aí eu vou me sentir muito frustrado. Caramba, que pena passar uma vida só querendo coisas pequenas, pelo medo de não atingi-las, pelo medo de só ter aprendizados, né? Que pena, porque vai ser uma vida pequena e que talvez você nunca saiba daquilo que você realmente merecia ter, porque você não arriscou. E apostar em coisas grandes é um risco, claro, mas ficar pequeno também e desejar sonhos mutilados, sonhos minúsculos, também não é um risco? É um risco. Enfim, observar todas essas coisas. Eu queria saber onde é que eu botei um papel. É esse, Martinha? Deixa eu ver se é esse papel aí. Não é no seu bolso, não? No meu bolso. Ah, tem um no meu bolso. Tá até caindo. Foram pontos que eu anotei porque eu gostaria de falar para vocês. E como eu falei para vocês a respeito de hábitos,
observem que hábitos também fazem com que na nossa vida nós achemos que estamos decidindo coisas, quando na verdade não estamos. Então, é possível, e aí vale uma dica de livro, que é um best-seller intitulado O Poder do Hábito. O autor é Charles Duhigg, e o Duhigg se escreve com D-U-H-I-G-G. Charles Duhigg. O Poder do Hábito. Nesse livro, ele nos alerta para uma coisa muito interessante, que é cerca de 40% das nossas decisões não foram decisões. Como assim? 10 coisas que você pensou que decidiu, 4 delas não foram decisões suas. Foi apenas hábito. Você fez a partir de hábito. Você fez sem pensar. Você fez só automaticamente. Das menores às maiores. E ele vai explorando essa ideia que vai nos trazendo reflexões importantes a respeito de como estamos vivendo. Para que nós possamos sair da condição de vítima das nossas experiências anteriores, porque elas constroem aquilo que somos até o momento de hoje. Como disse Jim Rohn, biografia não deve ser destino. Biografia é o que você construiu até hoje, destino é o que você pode escolher viver a partir de agora. Então, eu posso mudar um hábito. Eu posso escolher começar a agir de uma forma diferente. Mas é possível que a gente comece a aprender a fazer isso. Talvez eu nunca tivesse parado para pensar a respeito disso. Por que não começar a escolher a minha vida? Por que não achar que eu mereço escolher minha vida? Começar a ter decisões mais conscientes. Um ponto, por exemplo, interessante é você estar diante de coisas que se repetem na sua vida. Automatismos. Automatismos. Imagine você, uma pessoa que não consegue receber feedbacks. Não consegue ouvir crítica, por exemplo. Vocês conhecem gente assim? Uma dificuldade absurda de ouvir críticas. E essa pessoa sempre reagiu brigando. Se alguém faz uma crítica, sabe como ela reage? Apontando o dedo para esta pessoa para dizer: e você que faz essa coisa errada, essa coisa errada, essa coisa. Ou seja, no momento em que ela poderia estar aproveitando aquela observação para pensar se ela vale realmente, se ela tem sentido, se ela pode ser útil para a sua vida, ela se defende atacando o outro. E ela sempre agiu assim. Às vezes ela foi bruta, ela foi rude com alguém que lhe trazia um feedback. Enfim, as pessoas começam até a não dar mais feedback, né? Elas ficam meio temerosas, retraídas. Ó, não aceita, deixa lá. Viva como quiser viver. Enfim, o que vai acontecendo é exatamente isso. Mas aí essa pessoa se dá conta de que vem fazendo esse tipo de atitude, que está tendo esse tipo de comportamento e pensa: puxa, mas é mais forte que eu. Quando eu vejo, eu já reagi da mesma maneira. Quando eu percebo, eu já fiz. E isso acontece para muita gente. O quando eu vejo, eu já fiz é uma coisa... Tem gente até que vai dizer assim: não era eu. Não era eu. Alguém vai dizer assim: eu estava fora de si. Eu estava fora de si. Não, eu estava fora de mim. E quando ela diz eu estava fora de mim, na verdade o que ela quer dizer é: algo de dentro de mim saiu, funcionou, agiu. Nós vamos ter uma infinidade de pensadores que vão trazer essa perspectiva de coisas, alertar-nos para a realidade de coisas que vão brotar em nós quando nós menos esperamos. E que são coisas que saem de lá do inconsciente. E que fazem com que hajamos de determinada maneira, falemos de determinada maneira. E talvez mais interessante do que eu estava fora de mim, seria dizer: algo de dentro de mim saiu.
como diz a poesia contida numa linda música, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Não é? Quem cantava ela era o Fagner, Raimundo Fagner. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não era mais ou menos assim? Então, você pensa que aquele negócio está lá contido, né? Aprisionado, quietinho, caladinho, daqui a pouco aquela coisa... Isso acontece com quem não se olha, com quem não se observa. Está na hora da gente se observar mais. O curso de PNL, ele é um curso que promove um deslocamento do seu olhar. Nós temos uma tendência a olhar muito para o que é fora de nós. O que esse curso pretende fazer é fazer isso com seus olhos, um giro para dentro. Como é que eu funciono? Porque falar sobre a vida que acontece fora é muito fácil. Mas e a vida que está acontecendo dentro de mim? E então essa pessoa grita com quem lhe dá um feedback, grita com quem lhe faz uma crítica, e ela começa agora a perceber, puxa, eu quero mudar. É possível mudar? Bacana. Se eu não acreditasse que é possível mudar, eu não faria o trabalho que eu faço hoje, gente. Eu só faço o trabalho que eu faço hoje em desenvolvimento humano, fazendo palestras em empresas, dando aulas aqui no curso, no Procer, no Instituto, porque eu acredito que seres humanos podem mudar. Como eu já mudei, como muitas pessoas já mudaram, e como várias pessoas que passam por esta casinha amarela aqui já mudaram, e eu sou feliz em ver que, de alguma maneira, aqui elas encontram um estalo. Não foi Cal quem as mudou. Isso seria péssimo que as pessoas pensassem. Elas é que só precisavam de um estalozinho, uma cutucadazinha, ou precisavam começar a olhar mais para si mesmas, e o curso possibilita esse olhar. Elas queriam, e elas conseguiram. E aí, gente, esta pessoa, vou fazer aqui um desenho. Imaginem vocês, isso aqui é o quê? Uma célula nervosa, né? Um neurônio que está se encontrando com outro neurônio. Tá? E então, sinapses estão sendo feitas. Como nós somos seres holísticos, nós somos corpo, mente, emoção, tudo junto. Quando nós pensamos uma coisa, ou quando nós agimos de uma determinada maneira, um caminho neural é acionado dentro de nós. Tá? Então, esta pessoa recebia uma crítica e ela brigava. Então vamos imaginar aqui que este caminho neural é ativado. Ela fez isso poucas vezes na vida ou muitas vezes na vida? Muitas vezes na vida. Então, ouço uma crítica, um caminho neural é ativado. Vamos brincar de neurônio. Então é como se recebesse o estímulo. Deixa eu tocar a sua mão, meu anjo. Agora a sua mão toca com a mão de outra pessoa. Isso. E aí toca com a mão de outra pessoa. Vai fazendo esse caminho neural aí. Ó. Ó. E aí quando chegar ali na janela, você dá um tapa na janela. Isso. O estímulo foi uma crítica, a resposta foi... Faz de novo. Isso. É a brutalidade na resposta. Beleza. Então, outro dia ela está no trabalho, houve uma crítica. É tudo muito rápido. Oh, não, peraí, não chegou. O circuito não tinha sido feito. Agora, dá um tapão lá. Pronto. Tá? Mas é um processo. Isso acontecia na infância, na adolescência, agora está acontecendo uma crítica. Percebe que cada hora fica melhor? Porque está, né, se intensificando, o negócio está... E quantas vezes isso vai acontecendo, o que acontece com esse caminho neural? Se consolida, fica forte, fica poderoso. Cada vez vai ficando mais fácil nós repetirmos a mesma ação. Isso. Porque do estímulo para a resposta, o caminho neural, esses neurôniozinhos aí,
estão já muito bem preparados para dar essa resposta, para dar esse tipo de levar adiante esse processo. Muito bem. Aí essa pessoa começou a fazer PNL, começou a estudar sobre comunicação, sobre relacionamento humano, filosofia, coaching e tantas coisas que fazem com que ela pense um pouco mais sobre o seu comportamento, sobre a sua mente. E ela resolve, ela decide que quer mudar. Ela lê livros, ela busca, ela conversa com pessoas, ela vai fazendo exercícios em termos de mudar um pouco. E de repente ela recebe um estímulo, uma crítica. E aí é outro caminho neural. Vai pegar ele ali, pega ela aí, pega você da janela. Agora, você alisa a parede. Isso. Aí, a representação foi alisar a parede. Mas vamos imaginar que, dentro da mente dessa pessoa, dentro da situação dela, a representação de alisar a parede significa ela não brigou, ela não discutiu, ela ouviu a crítica. Gente, esse novo caminho, ele é forte ou é fraco? Está começando. Está meio fraquinho ainda, né? É um caminho novo. É o suporte orgânico para uma nova atitude mental e emocional. Então, este novo caminho, ele ainda está começando. Pode ser que às vezes ele não funcione, ele ainda é fraquinho. Mas aí essa pessoa percebe que ela já começou a ouvir. Ela já começou a ouvir. Peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui. É isso aqui que eu não botei, Martinha. Ela já começou a escutar. Tá? Ela já começou a escutar quem está lhe fazendo a crítica. Ela não está mais brutona, agressiva, ela está escutando. Aí ela recebe uma outra crítica. Opa. E é mais mansa, né? E aí uma outra vez. Isso. O que é que está acontecendo com esse caminho agora? Está se fortalecendo, está se consolidando. Essa nova resposta, essa nova atitude está começando a se tornar mais frequente na vida desta pessoa. E o que acontece com o caminho velho, pessoal? O caminho neural velho. Curiosamente, o cérebro, ele é uma máquina que não quer desaprender. Então, o caminho velho não desaparece. Mas ele se transforma numa coisa que, entre aspas, podemos chamar de uma cicatriz neural. Ainda vai existir um caminho fraco, que não está sendo um suporte daquela ação anterior. Porque ele é um caminho neural fraco, ele deixou de ser acionado. Mas há um detalhe. Ele lembra, com a sua simples existência, que se você voltar a agir daquela forma, ele pode ser acionado outra vez. E mais, o cérebro não gosta de perder também. É muito bom ter duas possibilidades do que ter apenas uma. Aprendizado é isso. Aprendizado é criação de caminhos neurais novos e não jogar caminhos neurais velhos na lata do lixo. É criar mais caminhos neurais. Né? E isso é interessante, porque aí alguém diz assim, poxa, então a gente não joga nada fora. Não. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso vai ficar com você. Tudo que você já fez, tudo que você já teve como atitude, tudo que você já teve como hábito, está aí. Mas não se perde. Ele pode não estar sendo acionado. Quem sabe até ele não sirva para que quando você olhar uma outra pessoa que age da mesma forma que você agia no passado, isso não lhe traga um pouco de humildade. Até porque essa cicatriz você guarda dentro de você, na sua neurologia. Enfim, quer mudar? O próprio livro do Charles Duhigg, que não é um livro de PNL, mas traz muita coisa de PNL que a gente usa e trabalha dentro da sala de aula, ele traz uma perspectiva bem interessante. Ele diz assim, que tal começar a perceber o circuito do hábito? Então, qual é o estímulo, que ele chama de a deixa? Qual é a rotina, que é a maneira como você reage àquela deixa?
e qual é a recompensa que você tem. Porque todo hábito que é transformado em hábito, logicamente, porque ele se perpetua, porque ele se repete, é algo que tem uma recompensa. É ou não é? Nós temos uma recompensa, por isso que ele continua acontecendo, por isso que ele continua existindo. Então, veja qual é a história, o ciclo do seu hábito. Qual é a deixa, o estímulo precursor? Qual é a rotina e qual é a recompensa? Quando você observa isso, de repente você começa a perceber que todos os vícios e todos os hábitos meio que respeitam esse princípio tão simples. E aí ele começa a sugerir algumas coisas para mudar isso. Uma vez identificado qual é, que tal agora começar a mexer nisso? Olha a sugestão dele. Identifique a rotina, experimente recompensas diferentes, isole as deixas e tenha um plano. Vou repetir. Identifique a rotina, experimente recompensas diferentes, isole as deixas, ou seja, aqueles disparos, e tenha planos. E ele dá um exemplo na sua própria vida. Situação, estava escrevendo o livro, este livro, O Poder do Hábito, e que ele estava num ambiente de trabalho, ele além de ser um escritor, ele é jornalista e tal. E aí ele começou a se concentrar na escrita desse livro e todos os dias ele tinha que ir à lanchonete e tomava café e comia uma rosquinha imensa. E ele começou a engordar. Aí ele disse, eu quero mudar esse hábito. E aí ele começou a procurar usar aquilo que ele ensinava. Então, identificou a rotina, experimentou recompensas. O que é que isso significa? Qual era a recompensa que ele tinha ao comer essa roscona? Eu saía um pouquinho do trabalho, arejava a cabeça, conversava com algumas pessoas na cafeteria, e ele começou a exercitar isso. Vamos verificar qual dessas recompensas é a que me faz fazer esse vício acontecer, esse hábito acontecer. Então, um dia ele não comia a rosquinha, ele fazia apenas sair um pouco. Outro dia ele não comia a rosquinha, ele conversava só com os amigos. Ele queria identificar com outras possibilidades o que era que levava ele a fazer aquilo. E ele começou a descobrir que o negócio era a conversa com os amigos. Isso era que era a grande recompensa, não a rosquinha. Então ele tem uma teoria dos 15 minutos. Marque no relógio um tempo para você perceber se a vontade ainda vem, mesmo quando você não deu aquela recompensa antiga. Isolar as deixas. Identifique o que é que faz o disparo. Então observe quais são os elementos que estão ali, que podem ser os elementos que fazem você ir adiante. Ele percebeu que tinha a ver com o horário. Sempre acontecia dele comer a malfadada rosquinha entre as 3 e as 4. Era um momento, um tempo que fazia aquilo acontecer. Quando meio que ele olhava o relógio, estava entre 3 e 4 da tarde, ele sentia vontade. Em PNL nós vamos chamar isso de âncora, que são elementos que disparam determinados tipos de estados em nós. No caso dele, olhar o relógio e perceber que era entre 3 e 4 da tarde, disparava nele a vontade de se levantar. E por fim, tenha um plano. É importante você ter um plano extra. Além da rosquinha, o que é que você pode fazer? Imediatamente, olhou agora o relógio, que tenha algo além. E aí ele tinha algo além, que era procurar alguns amigos para conversar. Então ele, em vez de comer a tal rosquinha, quando ele olhava o relógio, que era entre 3 e 4 horas, ele ia procurar amigos, conversava mais ou menos 10, 15 minutos e percebia que a vontade de comer a rosquinha passava. Enfim, a ideia é você começar a se apropriar e decidir a mudança. Não espere que a vida decida por você. Não espere que a balança decida por você. Não espere que uma pessoa que te ama deixe de te amar para você fazer mudança. Não espere que seu corpo se depaupere para você começar a mudar. Não espere que a vida grite com você, jogue um pedaço de
pau na tua cabeça, porque às vezes a vida joga uma pedrinha, né? Te dando um alerta, aí você não ouve, aí a vida joga uma pedrinha maior. Aí daqui a pouco ela te joga um paralelepípedo. Então, para que esperar que a vida seja rude com você para fazer as mudanças, para decidir mudar? Uma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo e que tem a ver com esse relato do Charles Duhigg, já vamos fechar agora, já temos quase 1h30 de papo. Quando o professor ou o palestrante anuncia que vai fechar o seu trabalho, ele gosta de ouvir um muxoxo. E eu sempre fico muito tocado com essas demonstrações espontâneas. Fico sempre muito tocado. Assim, antes eu queria mostrar uma coisa. Deixa eu mostrar, Martinha, por favor. Opa, obrigado. Queria mostrar a vocês alguns brindes que nós temos para quem faz a inscrição no dia de hoje, né, no curso. Então, quem faz inscrição na palestra leva dois CDs em áudio de palestras minhas. Uma é sobre autoestima e outra sobre motivação. Leva uma gravura, daquela dali, ó, que eu fiz, a gravura Árvore dos Sentimentos, tá? Sem a moldura, logicamente. Porque vocês vão poder botar na moldura que vocês quiserem, só por isso, né? Vocês levam também uma chave digital, que é para você usar um curso digital que eu criei, que tem mais de 30 vídeos, chamado PNL Plus. Então são mais de 30 vídeos com 7 capítulos importantes sobre vida, motivação, liderança, comunicação. São 7 poderes para que a nossa vida funcione de uma maneira melhor. Então é um conjunto de vídeos que você pode usar à vontade, assistir no seu computador, no seu tablet, no seu celular, né? Esse é presencial. Esse curso é presencial, acontece aqui nessa casa. Agora você ganha também esse brinde, tá? Que é um curso que custa mais de R$1.000, mas que a gente oferece de presente para aquelas pessoas que se inscrevem no curso básico aqui. O curso é presencial, mas você leva esses presentes. E leva também o desconto, quem se inscreve hoje, um desconto de 5%. Martinha? Eu queria só avisar que tem muita gente interessada na turma que começa segunda agora, que é de segunda a domingo, mas assim, que procure a gente. É verdade. Porque no ano passado esgotou, então não deu para todo mundo fazer. Verdade. Entendeu? Esse lembrete é... Esse a gente já tá achando que já tá perto de esgotar. Por favor, procurem, porque hoje já é quinta, segunda a gente já começa uma dessas turmas, né? E dia 31 começa a turma extensiva, mas quanto antes vocês puderem, é melhor, porque senão a gente não tem vaga para todo mundo, e aí vai acabar rapidão, tá? Então procurem Martinha, Nice, tá? Mas se vocês puderem logo, né, verificar isso, melhor. Porque no dia chegar assim, ou no fim de semana já é complicado. Se pudessem, de hoje para amanhã já é bacana, né? Muito bem. E eu estava falando com vocês sobre essa coisa de ter a vida que você decide viver. E, gente, pensar sobre isso, pensar nessas coisas todas. Eu falei também que eu já usei esse tipo de expediente comigo. Eu descobri, mapeando, o que era que me fazia me desanimar de ir para a academia. Eu me colocava sempre na condição de alguém que paga 6 meses antecipadamente, 1 ano antecipadamente. E aí falta 1 mês, falta 40 dias. Até que eu descobri o que é que fazia isso. E a PNL te ajuda a você mapear. Mapear seu pensamento, mapear seus estados, suas emoções, para saber de onde vêm essas quebras nas decisões. E eu percebi uma coisa interessante. Eu, lá dentro de mim, tinha uma subpersonalidade que achava uma perda de tempo. Embora eu seja vaidoso, embora eu olhe para o lado estético, embora eu olhe para o lado da saúde, mais até o lado estético do que o lado da saúde, eu gosto de ficar bem comigo. E aí eu confesso, não vou fazer de conta, não é a saúde, nada disso. Vaidade mesmo, narcisismo, numa determinada concentração. E aí eu ficava pensando, por que eu decido e não vou?
E aí veio a ideia, esse ladozinho acha que é perda de tempo, acha que eu poderia estar estudando, eu gosto muito de ler, gosto muito de desenhar, de escrever, eu poderia estar usando esse tempo, 1 hora e meia de academia para fazer alguma coisa, para estudar, para ler, Aí eu decidi algo que era a recompensa nova. Em vez de ir para a academia e ficar estudando, eu decidi que eu iria para a academia e iria estudar também. Então, hoje é muito fácil vocês me verem na academia com fones de ouvido, ouvindo palestras ou aulas sobre neurociência, filosofia, psicologia. Eu baixo as aulas no meu iPhone, coloco o meu fone de ouvido e fico lá fazendo a minha ginástica ou na esteira, ouvindo uma aula. E, curiosamente, isso tem dado certo nos últimos anos. Então, é um processo de autoconhecimento. Saiba como funciona em você. Eu não sei se isso funcionaria para todo mundo. Tem alguns colegas de academia que acham que é maluquice minha. Você está fazendo aí o exercício com um negócio, ouvindo uma aula e funciona. Você não sabe como funciona. Tenho altas sacadas, assim, ouvindo umas aulas de psicologia, de filosofia. E é engraçado que há vezes em que a coisa é mais doida ainda. Eu levo caneta e um bloquinho. É mais doido, né? Muito. E aí eu anoto coisas que eu penso e tal. Então, cada um pode descobrir como é que alguma coisa funciona na sua vida e adequar a sua realidade. Isso é muito importante. Adeque a sua realidade. Seja dono da sua vida. Né? E então, amigos, agora, lembrando a vocês, esses 2 sites. Existe aqui esse primeiro, onde tem todas as informações sobre o curso, calmascarinhas.com.br. E esse de baixo, cat.me/calmasc, que é para onde vão todas as gravações do Periscope. Então, se vocês quiserem ver as outras palestras, as palestras sobre autoestima, palestras sobre felicidade e sucesso, todas elas estão aqui, ó, www.cat.me/calmasc. Está lá. Algumas eu já pus no YouTube, mas essas aqui estão ainda no site cat.me. Tá? E sugiro a vocês também que vocês baixem no seu celular, no seu tablet, esse aplicativo Periscope, que é muito bacana. Tá ok? Muito bem. Martinha. O Periscope depois está pedindo para dar uma geral, viu? Ah, tá. Pessoal, o pessoal daqui de dentro tá querendo... Espera aí, tem gente do Paraná? Ei, Paraná! Deixa eu fazer o giro aqui para eles te verem. Eles pediram para verem vocês, tá? Olha, nesse momento há 234 pessoas aqui. Cadê? Vamos lá. Dá um tchau aí pro pessoal. Ei, olha lá, gente. Olha lá, gente. Beleza, aí o pessoal todo, tá vendo? Muito bem. Tem gente que já está no chão aqui. Muito bem. Pois é, gente. Então, tem gente do Acre, olha que legal. Estou vendo aqui agora. Roraima, Rio de Janeiro, Ceará. Que bacana. Pois é, gente. Então, o que eu poderia dizer para vocês, e eu vou me utilizar de uma fala que eu aprendi com uma pessoa que realmente eu adoro, que é o professor José Antônio Saja. Alguns de vocês devem conhecê-lo. O professor Saja é uma figura assim incrível, um amigo muito querido, e ele fala sobre 5 perguntas para a nossa vida. Né? 5 perguntas muito importantes para que nós possamos ter a vida que nós queremos viver. E tem muito a ver com as decisões, né? Com as decisões que tomamos, com as coisas que nós vivemos. Vamos lá, vou ver se eu me lembro dessas 5 perguntas, 5 questões importantes sobre a vida. A primeira delas é o que, e ele fala assim, pense que essa vida é única. Mesmo que você acredite que existe alguma coisa além da morte, o professor Saja diz, não importa, mas nunca vai acontecer de novo da forma como está aqui acontecendo. Esse dia nunca vai se repetir, esta noite nunca vai se repetir, este encontro aqui. Então, cada um dos momentos que nós temos é único.
E a vida que nós temos é única. Então a primeira pergunta importante que o professor Saja nos faz, esse grande filósofo baiano, é: o que você está fazendo da sua única vida? O que você faz dessa vida que é sua e que é única? Ninguém pode viver essa vida, só você. O que você está fazendo com ela? A segunda pergunta importante é: o que você está fazendo da única vida das pessoas que passam pela sua única vida? Porque todo mundo que passa pela sua vida é tocado, é afetado, é afetada por você. Portanto, saiba que você tem responsabilidade também em relação a como você toca a vida das outras pessoas. Terceira pergunta: o que você está deixando que as pessoas que passem pela sua única vida façam com ela? Né? Porque às vezes você deixa demais, às vezes você permite demais. Então, como é que você está decidindo viver nessa vida, permitindo que as outras pessoas façam tantas coisas com você? Quarta pergunta. Por que você está fazendo com que a sua única vida aconteça escolhendo tanto sofrimento? Por que você escolhe tanto sofrimento para a sua única vida? Que é algo muito interessante de notar quando ele faz essa pergunta, que é: como nós estamos escolhendo viver na vitimização? Como nós estamos escolhendo viver a nossa única vida com tanto sofrimento? Por que a gente escolhe sofrer tanto? E a quinta e última pergunta sobre a única vida. O professor Saja nos pergunta, grande professor, grande amigo, grande filósofo baiano José Antônio Saja: você acredita que há vida antes da morte? Essa pergunta para mim é crucial. Ou seja, esta vida que você está levando antes de morrer, você pode chamar de vida? Você acredita que há vida antes da morte? Porque vida depois da morte, cada um tem a sua dimensão mística, metafísica ou não, mas independente disso, isto que você vive, você está chamando de vida? E eu acredito que vida é este grande somatório de todas as nossas decisões, de tudo aquilo que nós estamos construindo neste palco fantástico, que é a nossa própria existência. E para isso, será muito bom se nós nos sentirmos protagonistas, donos daquilo que está acontecendo. Porque, de certo modo, ninguém vai viver essa vida. Quem está vivendo dentro dos seus sapatos é você mesmo. Faça com que ela valha a pena. E eu espero que essa noite tenha sido uma noite que valeu a pena para vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês também do Periscope. Valeu, pessoal. Daqui a mais ou menos uns 15 minutos, meia hora, essa palestra já vai estar aqui e vocês podem assistir de novo, passar o link